mais ao seu trabalho e estudos. Para você até agora, Deus e sua família são mais importantes e prioritários nos investimentos do seu tempo dedicado, estudos e nos seus recursos pessoais e financeiros? Será que você só vai acordar na hora que tiver a notícia que você vai morrer em poucos dias? Queremos que essas aulas, queremos que esse material te desperte, cara. Desperte, minha irmã, urgente para esse desafio. Você é um guerreiro. Você tem nas tuas mãos, se não tem, vai ter filhos. Deus espera e Deus tem alvos para ele. Você tem? Quais são esses alvos? Irmão, a Bíblia não muda, viu? A maioria dos pais sonha, eu quero que meu filho seja um profissional em tal área, em medicina, em astronomia, Não que não possamos ter, mas qual é a prioridade? A prioridade está aqui em Romanos 8, 17, 18, 19, quando Paulo diz, tenho por certo que as aflições, os sofrimentos do tempo presente não são comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Primeiro alvo que você deve ter para os seus filhos, que eles sejam filhos de Deus, até acima de que você mesmo. Que eles honrem a Deus, que eles amem a Deus. Mas como é que eles vão fazer isso, se eles não veem isso em você? Se eles não veem que você, quando chega nas situações difíceis, tribulações, você murmura, amaldiçoa as coisas, amaldiçoa Deus, amaldiçoa a vida. Como é que eles vão ser nessas situações quando eles crescerem? Como é que eles vão ser a imagem, com a ardente expectativa, aguarda a manifestação dos filhos de Deus? Se você tem como alvo fazer dos seus filhos, filhos de Deus, antes de qualquer coisa. E no 28 e 29 também diz, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Nós vimos na aula 1, há um propósito claro de Deus. Que nós sejamos a imagem de Jesus agora, de Cristo Jesus. Então todas as coisas, Deus coopera, faz cooperar para o nosso bem, para cumprir o chamado. Qual o chamado? Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você tem esses alvos para os seus filhos? Seus filhos sejam parecidos com Jesus cada vez mais? Você fala para ele, eu fiz isso, irmão. Eu sentava com os meus filhos, a minha esposa e eu, depois ela vai ministrar, nós vamos contar mais lá na frente, um semicírculo, e eu sentava no meio e perguntava para minha esposa e para os meus filhos, o que o papai faz que entristece vocês? Para minha esposa, o que eu faço que entristece vocês? Como é que o pai tem agido que não é parecido com Jesus, com Cristo Jesus? E eles falavam os não poucos defeitos que eu tinha ainda de caráter. E é claro, depois a Beth sentava, depois o Gil, e aí cada um podia expor. Porque o nosso alvo como família era ser todos parecidos com Jesus. É um alvo que está na Bíblia, meu irmão. Pode ter, meus filhos, nenhum deles fez faculdade, irmão. Todos eles casaram antes de fazer faculdade, mas casaram com homens e mulheres de Deus. E já casaram no ministério e pro ministério. Agora, todos eles estão fazendo depois de casados. Hoje tem facilidade de fazer via internet e tal coisa. Irmãos, faculdade hoje detona com a maioria dos jovens. Tem se tornado um ambiente de prostituição, de drogas, de festa. Não é prioridade, não. Não que não possa fazer, tá? Não estamos doutrinando em cima disso. Então o alvo, irmão, de Deus tem que ser o seu. Que todos no momento de maior pressão, maior aflição, sejam verdadeiros filhos de Deus, porque a ardente expectativa da criação aguarda. E os alvos que você tem que ter para eles e para a sua vida é ser cada dia mais a imagem de Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Então, o alvo, nossos filhos como herança e filhos de Deus, a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém de você? É tão simples, querido, mas tudo começa por nós.
que é que o pai dá ao filho? O que é que o pai transmite ao filho? O pai, o homem, o progenitor, que algumas vezes a palavra traduzida por pais na Bíblia fala da paternidade, aí está falando do pai e da mãe que influenciam na paternidade dos filhos, mas algumas vezes fala de pater, do próprio pai progenitor. Aqui nós estamos falando do pai progenitor de novo. O que que ele dá ao filho? O que que ele transmite? Queira ou não queira. O pai dá direção, orientação, vocação e identidade ao filho. É tão simples, irmão. Quando um pai é o que diz no final, quando o pai não é presente, quando ele não tem essa responsabilidade, ele toca a vida de qualquer jeito, ele não se posiciona como pai, como cabeça, como sacerdote na sua casa, os filhos ficam desorientados. Esses tempos nós ministramos na vida de um casal lá do sul de Santa Catarina, precioso, homem de Deus, filho de um pastor de influência tremenda numa grande organização religiosa, um homem que deu a vida pelo Evangelho, mas esse irmão hoje já há mais de 40 anos, cara, sem direção profissional, sem direção ministerial, sem um propósito de vida ainda, vendo o casamento ruir, uma falta de uma identidade dele mesmo, apesar de um amor pelo Senhor, de querer servir a Deus, mas não tinha em si formatado o homem que ele quer ser. Por quê? Porque o pai se preocupou tanto com o Evangelho, influenciou tantas pessoas, mas não deu a sua cooperação na identidade, na direção, na vida do filho. De todos os filhos, porque depois dos outros irmãos eu conheci alguns também, irmão. E o pai dá limite, o pai põe a disciplina, o pai dá orientação, o pai dá amor, o pai demonstra firmeza e ternura. Irmão, como para mim foi difícil isso daqui, porque eu era um homem muito duro, alemão grosso, né? Sou Giovanni Zimmermann, chama-me em alemão uma vez, o alemão por si só ele é meio grosso uma vez, e eu era muito grosso, eu não sabia dar o limite com ternura, nós vamos abordar um pouco mais na frente isso, mas eu nunca abdiquei, ainda que eu errasse na forma dura demais de ser, depois eu pedia perdão para minha mulher, para meus filhos. Então essa palavra limite fala de que o pai é que tem que dizer até onde a criança vai, até onde a criança não vai, o que ela pode, o que ela não pode fazer. O pai estabelece essas coisas, a disciplina, dá orientação, não pega numa tomada, não puxa essa toalha, vai cair as coisas de cima. O pai estabelece essas coisas e a mãe, é claro, como auxiliadora idônea, a Beth vai compartilhar depois em seguida, a posição da mãe em tudo isso. Mas se o pai não toma essa posição, a criança fica com deficiência na sua formação. E é o que nós vemos na maioria hoje. Além do limite também, é óbvio, vemos aqui, ele está implícito. O amor, o pai tem que demonstrar esse amor com firmeza e ternura. Vou detalhar um pouquinho mais ali na frente. Então, quando a gente vai em muitas casas por aí, ou recebe casais na nossa casa com filhos pequenos, médios ou grandes, o que a gente mais tem visto é o pai chega em casa e os filhos badernam, os filhos brigam, quem é que trata? Quem é que vai lá? Ou um filho se machuca, quem é que... É a mulher. Parece que me perdoa a palavra, o banana não acordou que ele entrou em casa, o cabeça entrou em casa, o responsável pela família entrou em casa. Aquele que estabeleceu em Deus alvos, metas, disciplina, limites dentro de casa, ele entrou, ele tem que aliviar a mãe. Por isso que muitas mulheres cansam, especialmente quando a mulher trabalha fora, que já vem cansada, que é uma coisa que para nós não tem fundamentação bíblica. Isso desestrutura o lar, vamos abordar isso algumas vezes, repetidas vezes inclusive. Mas se o pai entra em casa, senta na frente da televisão, ou de um jornal, ou da internet, e esquece que ele é o pai, isso vai fazer prejuízos tremendos na vida dos filhos. E um desgaste tremendo para a mãe. E o pai é que dá segurança também. O pai homem, com H maiúsculo, o pai que Deus sonhou, que Deus planejou, que é a imagem de Deus como pai, já vamos ver em seguida aí, Hebreus 12, ele é que traz, ele é que tem que ter o cuidado, a provisão, ele é que dá segurança dentro de casa. Então, com meu irmão, se você é homem, se você é pai, você vai ser pai. Irmão, tu entrou em casa, cuida, zela,
faz cumprir aquilo que você determinou em Deus para os seus filhos, para a sua família, para o seu lar. Como eu falei, eu errei muito, determinei coisas preciosas de Deus, mas errei muito na forma de aplicar pela minha ira, pelo meu desequilíbrio emocional, mas também não tive, graças ao bom Deus, a dificuldade de me humilhar, pedir perdão para minha esposa e para os meus filhos. N vezes, o papai errou, o papai falou duro demais, o papai agiu com ira, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Vamos ver ali na frente. Então, o pai representa a imagem de Deus. Temos que ter consciência disso. Hebreus 12 é bem claro, até começa dizendo que é na luta contra o pecado. Não derramamos o nosso próprio sangue, mas temos que lembrar da palavra de ânimo que ele nos dá. Filho, eu disciplino, corrijo todos quanto amo. Olha só, quer dizer, a imagem de pai é aquele que ama, e porque ele ama, ele põe disciplina, ele põe limite, ele estabelece segurança, e isso vai refletir, facilitar ou dificultar que os nossos filhos entendam a imagem de Deus como pai. Eu desafio você a ler Hebreus 12 com muita convicção, ok? Então o pai presente e o pai ausente, é isso que nós estamos tentando falar. Às vezes o pai está em casa, mas está ausente como homem, como responsável. E pior ainda quando o pai é aquele que trabalha 2 turnos e não tem tempo para nada, viaja um monte, os filhos não sentem essa direção em casa, esses limites em casa, essa segurança, porque o pai está sempre fora. Ou quando está dentro, ele continua ausente. Ele não assume a sua posição. O pai ausente vai trazer sérias dificuldades também na área da sexualidade dos filhos. Eu vou abordar um pouquinho melhor isso ali na frente. Por que tem tantos homossexuais hoje? Por que estão tentando botar a goela abaixo que isso já vem no DNA da criança? É mentira, não existe prova científica isso. A criança vai tendendo à homossexualidade pela falta do perfil do pai, pela falta da posição de um pai homem, de um pai que dá tudo isso que nós estamos falando, direção, limite, segurança para a sua casa, para a sua esposa e para os seus filhos. Aí os filhos perdem a referência e vão começar a ter essas tendências homossexuais, mulher para o lesbianismo, o homem para ser gay. Por favor, querido, é muito sério tudo isso que estamos aprendendo. Então, nem dentro do perfil do pai, amor é a justa medida da afeição e de limites, de firmeza e de ternura. Afeição, carinho e limite. Não, agora não, filho. O papai falou não. Firmeza e ternura. Você diz um não, mas diz com ternura. Não faz como eu fiz tantas vezes, com grosseria. Aí você anula aquilo que você está fazendo. Já vamos ver depois, em outra aula, textos muito claros sobre isso. Então, se há uma justa medida no pai de um amor verdadeiro expressado em afeição, com limite, em firmeza, mas também ternura, isso vai produzir segurança nos filhos e desenvolver neles desde pequeno e cada vez mais o quê? A própria criança começa a ter disciplina. Eles se preparam para vencer seus impulsos egoístas e pecaminosos. Está muito claro isso lá em Hebreus 12, versículo 4, 5, por aí. Porque fala até da nossa própria vida. Na nossa luta contra o pecado, não derramamos o próprio sangue. E em seguida fala da paternidade de Deus, que Deus trata com o nosso pecado com a disciplina. Se os nossos filhos são disciplinados contra o pecado, contra a natureza adâmica deles, desde pequenininho, com o mesmo amor que Deus tem por nós, eles não vão ter dificuldade, ou vão ter menos dificuldade de lutar contra o pecado. Também, se houver essa justa medida de afeição e limite, de firmeza e ternura na vida do pai para com seus filhos, eles vão ter orientação. Eles conhecem e crescem em buscar a sua própria identidade em Deus, o seu futuro em Deus, como o seu próprio pai. Porque eles estão vendo Deus no pai, a imagem, de novo, Gênesis 1, a imagem de Deus no pai. Irmãos, não confundo isso com levar filho à igreja. Por favor, não confundo isso que a minha igreja tem um ministério infantil, a minha responsabilidade é levar eles para o culto. Não aterrorizem seus filhos, por favor.
A igreja já vimos na Família Cristã 1, depois eu vou dar uma repetida nisso, já vimos na aula número 1 do módulo 2. Cara, não, irmão, não é isso. É isso que nós estamos falando aqui, é que o meu estilo de vida, a minha maneira de ser, atrai os meus filhos para Deus. Eu sou a imagem de Deus em casa como homem. Você é. Então isso vai ajudar eles a ter a sua própria orientação na sua vida cristã. Não é como nós vemos hoje, filhos chegam na adolescência, a igreja não existia em casa, os pais só levavam os filhos na igreja, mas não eram igreja. O pai não era líder, não era sacerdote, a mãe às vezes liderava em casa, os filhos vão para o mundo. E outra coisa, quando existe no pai a justa medida entre afeição e limite. O pai é carinhoso, mas também diz não. O pai diz não, mas diz com firmeza, mas também diz com ternura. Isso produz nos filhos segurança moral. Eles buscam a sua própria identidade e santidade cristã. Não uma vida de aparência religiosa. De novo, voltamos. Aquilo que nós somos, multiplicamos. Princípio de Gênesis. Deus os abençoou, disse, homem e mulher, macho e fêmea, sejam férteis e multipliquem-se. Aquilo que você é, vai multiplicar. Se você é um hipócrita, um fariseu, se você vai, leva os filhos na igreja e sai da igreja falando mal dos pastores, dos irmãos, da pregação, não queira que os teus filhos sejam diferentes. Agora, se você é um homem de caráter, um homem que tem convicção em Deus, que busca Deus, um adorador, seus filhos vão seguir o seu exemplo. Ok? Aleluia. Então, o equilíbrio entre amor e disciplina é fundamental entender, irmão, que amor, nós vamos ver também esses versículos, amor na Bíblia está vinculado à vara, à correção, a castigo. Não é isso que pintam por aí, o pai que ama, o filho faz o que quer. Não, não. Então, esse justo equilíbrio entre amor e disciplina, na dose certa, cura. Cura o que? A natureza adâmica que está nas crianças. Elas nasceram com isso, nós vamos ver a indisciplina, a estultícia, a maldade está no coração da criança, veio desde Adão. Mas quando nós, como pai, exercemos amor e disciplina, na medida certa, cura, mas na dose errada pode matar, como qualquer remédio. Quantas pessoas tomam remédio em doses grandes para quê? Para morrer. Assim um pai ou uma mãe